Os Estados Unidos autorizaram um pacote militar bilionário ao Brasil e tudo isso durante o governo Lula. E isso chama atenção por dois motivos. Primeiro, porque acontece em meio a ruídos diplomáticos entre Brasília e Washington. Segundo, porque mostra que, mesmo quando a política cria tensão, a área de defesa continua funcionando por canais próprios, com negociações técnicas, com programas de longo prazo e com interesses institucionais que não começam nem terminam em um único governo. No total, as autorizações americanas somam até 1 bilhão e 280 milhões de dólares. Estamos falando de dois pacotes diferentes, um para 12 helicópteros UH-60M Black Hawk, estimado em até 950 milhões de dólares, e outro para 100 mísseis antiaéreos portáteis FIM-92K Stinger Block 1, estimado em 330 milhões de dólares. Mas aqui é importante fazer uma separação clara. A autorização não é a mesma coisa que compra concluída. No sistema americano chamado de FMS, o Departamento de Estado aprova uma possível venda, notifica o Congresso dos Estados Unidos e depois disso ainda existe uma etapa de negociação, de contrato, de orçamento e de cronograma de entrega e execução. Ou seja, o valor anunciado é um teto estimado, não necessariamente o valor final que será desembolsado pelo Brasil. No caso dos Black Hawk, a autorização saiu em maio de 2024. O pacote prevê 12 helicópteros UH-60M, motores, sistemas de navegação, rádios, transponders, equipamentos de missão, suporte técnico, apoio logístico e treinamento. Esse tipo de compra não é apenas a aquisição de uma aeronave, é um pacote completo de capacidade militar, porque envolve manutenção, integração, doutrina de uso, peças de treinamento de tripulações e suporte ao longo do tempo. O Exército Brasileiro já recebeu o primeiro desses helicópteros em dezembro de 2025, o que mostra que esse caso saiu da fase de autorização e avançou para a entrega efetiva. A missão desses helicópteros também precisa ser explicada com cuidado. O Black Hawk não é um equipamento voltado apenas para a guerra convencional. Ele é usado para transporte de tropas, para evacuação médica, para busca e salvamento, para apoio em fronteiras, para operações de paz, para ajuda humanitária e para resposta a desastres. Num país do tamanho do Brasil, com Amazônia, Pantanal, fronteiras extensas e regiões de difícil acesso, uma aeronave desse tipo tem função militar, mas também tem impacto em missões de apoio à sociedade. Já o segundo pacote, aprovado em junho de 2026, envolve os mísseis Stinger. Esses mísseis são sistemas portáteis de defesa aérea de curto alcance, usado contra ameaças em baixa altitude, como helicópteros, aviões voando baixo e alguns tipos de drones. Aqui o ponto central é a defesa aérea de proximidade. O Brasil não está comprando um sistema de longo alcance, nem um sistema estratégico de grande escala. Está buscando uma capacidade mais tática, mais móvel, que pode proteger tropas, proteger instalações sensíveis e áreas específicas contra ameaças aéreas de baixa altitude. A justificativa americana menciona segurança territorial, modernização das Forças Armadas e operações contra o chamado narcoterrorismo. Esse termo é usado com frequência pela política de segurança dos Estados Unidos para tratar da conexão entre crime organizado, tráfico de drogas, grupos armados e ameaças transnacionais. E é justamente aqui que o tema começa a se conectar com o Paraguai. O Paraguai, nos últimos anos, vem se aproximando de forma clara dos Estados Unidos na área de segurança e defesa. O governo de Santiago Peña tem tratado essa relação como estratégica, especialmente no combate ao crime organizado transnacional, ao tráfico de drogas, ao contrabando, à lavagem de dinheiro e às redes que operam nas fronteiras. Em 2026, o Paraguai aprovou um acordo conhecido como SOFA, que estabelece regras para a presença temporária de militares e pessoal civil americano no país em missões de treinamento, exercícios conjuntos, cooperação em segurança e ajuda humanitária. Esse ponto precisa ser dito com equilíbrio. O acordo não significa por si só a instalação de uma base militar americana no Paraguai, mas significa sim um marco jurídico mais robusto para ampliar a cooperação militar entre os dois países. E isso tem peso regional. Por quê?
porque o Paraguai está no centro da América do Sul, faz fronteira com Brasil, Argentina e Bolívia, está próximo de áreas sensíveis de circulação econômica e logística, tem conexão direta com o agronegócio regional, com rotas de comércio e também com áreas vulneráveis ao crime organizado. Quando Washington olha para a América do Sul, não olha apenas para países isolados, olha para corredores, para fronteiras, para rotas, aeroportos, rios, zonas de passagem e estruturas de cooperação. E o Paraguai, por sua posição geográfica e por sua política externa atual, ganha importância nesse desenho. Ao mesmo tempo, o Brasil continua sendo o maior país da região, a maior economia sul-americana e um parceiro militar relevante dos Estados Unidos, mesmo quando há divergências políticas. O Brasil já tem histórico de compras militares via FMS e foi designado pelos Estados Unidos como aliado extra-OTAN em 2019. Isso não transforma o Brasil em aliado automático em todos os temas, nem elimina diferenças diplomáticas, mas cria uma base institucional que facilita a cooperação em defesa, em treinamento, em interoperabilidade e aquisição de equipamentos sensíveis. Então, quando os Estados Unidos autorizam Black Hawk e Stinger para o Brasil durante o governo Lula, a leitura mais equilibrada é esta. A relação política pode estar tensa em alguns momentos, mas a cooperação militar não foi rompida. Ela continua porque atende a interesses dos dois lados. Para o Brasil, significa modernização de capacidades, especialmente em aviação do Exército e defesa aérea de curto alcance. Para os Estados Unidos, significa manter influência militar, presença tecnológica e relacionamento institucional com a principal força regional da América do Sul. Agora, olhando para o Paraguai, a lógica é parecida, mas com uma diferença importante. O Paraguai não tem o tamanho militar do Brasil, nem o mesmo orçamento de defesa, mas tem uma posição estratégica que interessa muito aos Estados Unidos. A cooperação com o Paraguai tende a passar menos por grandes pacotes bilionários e mais por treinamento, por inteligência, por segurança de fronteira, por apoio técnico, por modernização gradual e por presença institucional. É uma parceria de capilaridade, menos visível em grandes números, mas muito relevante na prática regional. E isso também se conecta ao debate sobre fronteiras brasileiras. O Brasil e o Paraguai compartilham uma das fronteiras mais importantes da América do Sul. Cidades como Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã estão dentro de uma realidade de comércio, de circulação de pessoas, de turismo, de logística e, ao mesmo tempo, de desafios de segurança. Qualquer fortalecimento da cooperação militar e policial no Paraguai acaba tendo reflexo indireto para o Brasil, principalmente quando o tema é crime organizado transnacional. Por isso, a autorização dos Estados Unidos para vender equipamentos ao Brasil não deve ser vista como um fato isolado. Ela faz parte de um movimento maior de Washington para manter canais militares ativos na América do Sul, mesmo em governos de perfis políticos diferentes. Com Lula, o canal com o Brasil segue aberto. Com Penha, o canal com o Paraguai se aprofundou. E no meio disso, aparece uma estratégia regional que mistura defesa, segurança pública, combate ao narcotráfico, treinamento, inteligência e influência geopolítica. Também é importante lembrar que esse tema não deve ser tratado como torcida política. Não se trata de dizer que isso é vitória de um lado ou derrota de outro. A área militar trabalha com continuidade. Muitos programas começam em um governo, avançam em outro e são entregues anos depois. O próprio pacote da Black Hawk foi autorizado no governo Lula, mas faz parte de uma necessidade de modernização que já vinha sendo discutida dentro do Exército Brasileiro. Da mesma forma, no governo Bolsonaro, os Estados Unidos também autorizaram vendas militares ao Brasil, como torpedos MK-54 e mísseis Javelin, mas em valores menores. A diferença agora é o tamanho dos pacotes e o contexto regional. O que muda no momento atual é que a América do Sul vive uma fase de reposicionamento. Os Estados Unidos estão reforçando vínculos com países considerados parceiros em segurança. O Paraguai aparece como aliado estratégico mais direto de Washington. O Brasil, mesmo mantendo a política externa mais independente, segue sendo indispensável para qualquer leitura séria sobre defesa na região. E isso cria um cenário curioso.
Enquanto a diplomacia pode ter atritos públicos, os canais militares continuam trabalhando em silêncio, com contratos, com treinamento, com entrega de equipamentos e com cooperação técnica. Para o canal CPO Digital, o ponto principal é entender o que está por trás da notícia. Não é apenas uma venda de helicópteros e mísseis, é uma fotografia de como os Estados Unidos estão preservando influência na América do Sul, como o Brasil mantém sua modernização militar e como o Paraguai passa a ocupar um espaço cada vez mais relevante nessa agenda de segurança regional. O Brasil recebe autorização para comprar equipamentos de alto valor. O Paraguai aprofunda acordos de treinamento e cooperação estratégica. E os Estados Unidos mantêm presença institucional nos dois lados, com o gigante regional brasileiro e com o parceiro estratégico paraguaio no coração do continente. A pergunta que fica é: essa aproximação em defesa vai ficar limitada ao combate ao crime organizado e à modernização militar? Ou pode abrir uma nova fase de influência americana na América do Sul? Essa é uma discussão que precisa ser acompanhada de perto, sem exageros, sem propaganda e sem fechar os olhos para os fatos. Se você acompanha o canal CPO Digital, já sabe, o Paraguai não pode mais ser visto apenas como um país pequeno entre Brasil e Argentina. Ele está ganhando peso em infraestrutura, em energia, em investimento, em logística e agora também na agenda de segurança regional. E quando o Brasil, Paraguai e Estados Unidos aparecem no mesmo tema, vale prestar atenção, porque isso diz muito sobre o novo momento da América do Sul. Inscreva-se aqui no nosso canal CPO Digital para acompanhar análises sobre Paraguai, Brasil, sobre economia, sobre geopolítica e sobre oportunidades na região, sempre com informação direta, linguagem clara e olhar estratégico.